A Enterprise é chamada a Cestus 3 e descobre que um posto avançado da Federação foi completamente obliterado. E esse é só o começo dos problemas do Capitão Kirk em Arena, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, Arena é um dos episódios mais incríveis da primeira temporada de Jornada nas Estrelas e o episódio de estreia do roteirista Gene Kun como um criador de episódios, né? Ele já estava com a produção fazia algum tempo, mas principalmente lapidando roteiros de outros e coordenando a produção de novas histórias. Esse foi o primeiro argumento original dele, a primeira proposta de fazer um episódio de Jornada nas Estrelas, e logo na primeira já saiu um grande clássico que mostra muito e fala muito do talento do Gene Kun. E o que impressionava no Gene Kun como roteirista não é só que ele era muito bom, mas ele era muito rápido também. E Arena foi um caso exemplar desse tipo, porque ele produziu o argumento da história, mandou para a NBC para aprovação e já estava tão convencido de que a história era muito boa que ele resolveu já começar a escrever o roteiro direto e terminou a primeira versão do roteiro apenas 3 dias depois. Então realmente um trabalho frenético e um episódio que, claro, chegou lá na NBC, todo mundo adorou, redondo, tinha ação, tinha aventura, tinha planeta, tinha batalha espacial, tinha de tudo, né? Então, realmente um episódio completo e houve grande entusiasmo com essa história proposta pelo Gene Kun, que até então era vendida como uma história absolutamente original. E aí é que começaram os problemas, porque quando o roteiro chegou para o pessoal do departamento legal, né, os advogados da NBC e da Desilu analisarem o roteiro, eles descobriram algo que aparentemente o próprio Gene Kun não estava ciente, mas que a história dele basicamente já havia sido escrita antes. Houve um conto publicado em 1944 por um escritor chamado Frederick Brown, em que se contava basicamente os mesmos elementos da trama de Arena. E o curioso é que o conto se chamava Arena e publicado em 44. A hipótese mais provável é que o Gene Kun deve ter lido isso em algum momento da carreira e da vida dele, e chegando à Jornada nas Estrelas ele achou que era uma história original que brotou da cabeça dele e não se lembrou da origem, mas claramente a origem estava com esse conto do Frederick Brown. Bom, o que a produção fez em seguida? Bateu aquele desespero, que falaram, isso aqui, ó, se a gente filmar do jeito que está escrito, pode dar processo, porque tem muitos elementos parecidos. Então, posto avançado destruído, nave persegue nave, civilização mais avançada interfere, batalha do capitão contra o capitão, tudo isso estava presente no conto original, e eles falaram, não dá para contornar. Então o que eles fizeram foi o seguinte, foi procurar o Frederick Brown e perguntar, escuta, você não quer escrever alguma coisa para Jornada nas Estrelas, essa série de televisão que nós estamos fazendo agora? O Frederick Brown falou, bom, eu nunca tinha pensado nisso antes, mas acho que pode ser uma coisa legal, mas o que eu vou escrever? Aí você fala, não se preocupe, você já escreveu. Aí o Frederick Brown topou, cedeu os direitos, vendeu os direitos sobre a história, e a única condição foi assim, que ele tinha a aprovação do roteiro, ele tinha que aprovar o roteiro, e dessa maneira a equipe procedeu, mandou o roteiro do Gene Kun para ele aprovar, e ele achou excelente, achou excepcional, como de fato era, Gene Kun, um grande escritor mesmo, e aí o episódio entrou em produção regular. Esse era um episódio que, mais uma vez, demandaria muito da produção, né? Mais um episódio filmado em locação, lembrando que tivemos 2 até então, né? O Miri, que foi filmado na própria cidade cenográfica ali da Desilu, e tivemos também o Shore Leave, que foi filmado, parte dele, em Vasquez Rocks. E Vasquez Rocks é justamente o cenário escolhido para a locação deste episódio também, Arena. E, aliás, ouso dizer que o cenário de Vasquez Rocks ficou mais conhecido por causa desse episódio do que na sua aparição anterior, porque, afinal de contas, temos aí uma batalha icônica de Jornada nas Estrelas entre o Capitão Kirk e o Capitão Gorn. E essa é uma cena muito, muito memorável, e todo mundo se lembra dos penhascos ali de Vasquez Rocks por conta dessa cena. Mas o grande desespero, na verdade, já estamos estourando o orçamento, já perdemos todas as vantagens que a gente tinha conquistado com o reaproveitamento do The Cage
como parte de um episódio duplo, e agora estamos no vermelho de novo, e nenhum dos diretores que estão pegando os nossos episódios estão conseguindo entregar no prazo. E aí quando planejaram esse episódio, falaram, poxa, tá com cara de que vai dar 7 dias de novo, em vez dos 6 costumeiros. O Bob Justman, a essa altura já desesperado, falou, vamos buscar um diretor super experiente e vamos dar um incentivo. Falar, vamos pagar $500 a mais se você entregar o episódio no prazo. Porque realmente era uma questão de vida ou morte para a produção ali. E o diretor que eles acabaram contratando foi o Joseph Pevney, que se tornaria realmente uma figura muito importante na história de Jornada nas Estrelas, principalmente a partir da segunda temporada, em que ele dirigiu muitos episódios. Mas o Joseph Pevney era já um diretor veterano, um diretor muito competente, já havia trabalhado com grandes estrelas em Hollywood, já havia feito filmes, dirigido filmes com o Gene Kelly, por exemplo, famoso principalmente pelo Cantando na Chuva, já havia dirigido o comediante Jerry Lewis, na época ele fazia dupla com Dean Martin, o Pevney já havia dirigido esses também, enfim, já estava acostumado a lidar com estrelas, já tinha não só um talento muito grande, mas uma experiência muito grande. E foi chamado aí para fazer esse episódio. E claro, estava completamente determinado a terminar o episódio no prazo e ganhar mais $500. Parece que $500 é pouco hoje, mas naquela época era um dinheiro bastante considerável, né? E só para ter uma referência aí, a gente tem falado da economia que a produção fazia toda vez que evitava que o Scott aparecesse no episódio. O James Doohan ganhava $850 por episódio. Então $500 era quase o salário de um episódio inteiro de um ator. Então era uma grana significativa. A Uhura, se não me engano, acho que era $1.000, uma coisa assim, enfim. Era um dinheiro significativo. E o Joseph Pevney estava determinado a gravar no prazo, mesmo sendo em Vasquez Rocks e mesmo envolvendo essa roupa, esse traje do Gorn aí, que era um traje complicadíssimo. Foi criado pelo Wash Chung, né, que fez muitos dos adereços de Star Trek, fez o tricorder, o phaser e tal, e ele fazia também algumas dessas coisas. Ele criou o traje do reptiliano aí do Gorn, que hoje é uma coisa meio risível, naquela época era realmente o estado da arte em criação de monstros. Agora, evidentemente, era uma roupa extremamente desgastante para o ator que estivesse lá dentro. O principal ator a gravar dentro do traje foi o Bob Clark, e ele realmente sofreu dentro do traje, não só pelo ambiente, né, o calor em Vasquez Rocks, mas também pela baixa mobilidade que o traje dava, né, e baixa visibilidade. Era difícil de enxergar por ele tinha que ter a cara pintada de preto e enxergar por entre os dentes do Gorn, e ao mesmo tempo ele também tinha aquela... Aliás, ele não enxergava por entre os dentes, mas era preciso pintar a cara dele de preto para ele poder... Uma pergunta, eu não sei se ele enxergava por entre os dentes ou não, mas de toda forma tinha que pintar a cara dele de preto para não aparecer a cara no fundo. E um drama enorme para movimentação e tal, inclusive no roteiro foi preciso incluir o fato de que o Capitão Kirk se machucava para tornar a batalha realmente uma disputa, porque senão o Capitão Kirk podia fugir indefinidamente do Gorn, que andava lentamente daquele jeito por conta do traje. Uma outra pessoa que chegou a vestir esse traje, mas apenas para alguns takes e não nas cenas de ação, foi o nosso famoso Billy Blackburn, o Tenente Hadley que aparecia normalmente na ponte e sempre fazia esses bicos. Ele vestiu a roupa do coelho também no Shore Leave, aí ele fez um pouquinho do Gorn, mas o grosso mesmo foi o Bob Clark. E obviamente essa filmagem foi uma filmagem complexa, não só pelo que aconteceu em Vasquez Rocks, mas também por aquele cenário que ficava ali nas adjacências, que era do posto avançado da Federação. Aliás, essa é outra grande contribuição do Gene Coon para Star Trek. Ele criou a Federação. Este episódio é o primeiro a mencionar que a Terra faz parte de uma federação. O termo completo, Federação Unida de Planetas, United Federation of Planets, ia aparecer só um pouquinho mais adiante, em A Taste of Armageddon.
Taste of Armageddon, desculpa. Mas aí foi a primeira referência à Federação. E aquelas cenas do posto avançado foram bem complicadas de filmar, porque tinha explosivos e tal. Inclusive, os 3 atores principais aí de Star Trek, William Shatner, Leonard Nimoy e o DeForest Kelley, aparentemente foram afetados pelas explosões. As explosões aconteceram muito perto deles e causaram uma condição que entre os otorrinos é conhecida como tinnitus, né? Zumbido no ouvido. Você fica ouvindo um barulho o tempo todo, um barulho como se ele estivesse lá sempre, e na verdade não tem barulho nenhum, né? Muitas vezes quando isso acontece, às vezes é transitório, você ouve o zumbido por um tempo e depois passa, e às vezes é definitivo. Aparentemente no caso dos 3 foi definitivo, e quem mais sofreu com isso, ou pelo menos comentou mais sobre isso, foi o William Shatner. Os 3 passaram toda a vida sofrendo dessa condição por conta da filmagem deste episódio, em que eles tinham que estar muito próximos daquelas explosões que eram feitas, e eram explosões reais, né? Claro que totalmente planejadas para não atingi-los, mas ainda assim o barulho era muito forte e causou problemas de saúde aos atores. Mostra um pouco como era complicado, como era complicada a vida de ator, né? Muitas vezes você está sujeito a coisas, por mais que exista todo um controle para evitar riscos, evitar que eles se machuquem, uso de dublês, etc. Em algumas cenas, realmente isso acaba se tornando inevitável, e o Shatner era um cara que gostava de fazer algumas das cenas de ação, o que tornava isso ainda mais complicado. O episódio em si, a trama é maravilhosa, já vinha lá do conto do Frederick Brown, e o Gene Coon certamente agregou valor a ela. E um aspecto curioso é que na versão final do roteiro, inclusive filmada, o Metron diz que ele teria destruído não o perdedor da batalha, mas o vencedor, que para ele seria a espécie mais perigosa, então, por mostrar a maior capacidade de matar. E quando o Kirk faz aquele negócio de decidir não matar o Gorn, ele realmente reverte. É aquela mensagem clássica de Jornada nas Estrelas. Eu considero esse episódio um dos episódios que mostra de forma mais icônica e representativa como Gene Roddenberry e a produção de Star Trek viam o futuro da humanidade. A humanidade continua com problemas, continua com suas tendências violentas, com suas dificuldades, mas em busca de melhoria. E aí o Capitão Kirk dá uma demonstração de que ainda há esperança, que nós estamos nessa trajetória de melhoramento, uma marca de Jornada nas Estrelas.